Hoje é um dia atípico, né? Nós estaremos votando no segundo turno para presidente do país, e eu percebi muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo preocupados com esta eleição, pelos efeitos que ela pode gerar no futuro. Muitas pessoas dizendo: não, nós temos que votar, porque isso vai afetar as gerações futuras. Eu confesso que a minha preocupação não está tanto na área política, não na área do nosso país, mas está mais na igreja. Não é segredo para ninguém que essa tem sido uma eleição também muito atípica no nosso país, porque ela tem sido muito polarizada, e infelizmente essa polarização adentrou na igreja. Não só na igreja, mas toda a sociedade está assim, né? Parece que todas as relações, elas são julgadas de acordo com a opinião política que cada um tem. Por exemplo, no meu trabalho, duas amigas, quando eu cheguei lá, que eram amigas há muito tempo, não se falam hoje, porque uma não votou no candidato da outra. Problemas também na área familiar, famílias que não se falam mais, porque um vota num outro candidato que aquele que ele defende, né? Então, a minha preocupação, ela está nos efeitos na igreja, e como a igreja, após a eleição, ela vai enfrentar um dos seus maiores desafios nesta geração, segundo o meu entendimento, que é como congregar pessoas que neste momento defendem opiniões diferentes e que não se conversam. E pensando nisso, eu já venho pensando nisso já há algum tempo, eu encontrei nas palavras do apóstolo Paulo uma direção para a igreja, que está lá na carta aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos 10 até o verso 30. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, então, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 10 até o verso 30. Como é um texto um pouco longo, os irmãos podem ficar assentados, mesmo como estão. Vamos ler então o texto. Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras:
Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, que eu seja usado por Ti e fale apenas aquilo que o Senhor deseja falar aos meus irmãos. Seja com todos, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu esta carta para uma igreja que foi implantada numa cidade muito peculiar, que é a cidade de Corinto. Por isso o nome, Primeira Carta aos Coríntios. E se você ler lá no texto de Atos, capítulo 18, você vai ver o contexto em que esta igreja foi implantada. Paulo estava na sua segunda viagem e chega na cidade de Corinto com uma mesma estratégia, que é pregar nas sinagogas. Paulo então inicia e fica lá nessa cidade por 18 meses pregando o Evangelho, e ele começa nas sinagogas, que eram o local de estudo da lei dos judeus, e muitos se convertem. O texto vai dizer, lá no texto de Atos 18, de 1 a 8, que muitos se convertem. Judeus, ele fala inclusive que o líder da sinagoga se converte, aceita Jesus, mas muitos gentios também, muitos gregos, porque Corinto ficava na Grécia, ficava bem próximo de Atenas. Então, nós já vemos aqui nesse contexto que dentro da igreja havia dois tipos, digamos assim, de pessoas vindos de duas culturas bem diferentes. Uma a cultura judaica e a outra a cultura grega. E agora, para nós entendermos o ambiente em que essa igreja existia, nós vamos precisar entender um pouco o que cada cultura defendia ou entendia a respeito do mundo. Por exemplo, a cultura judaica era uma cultura muito enraizada na lei, e ela assim desenvolveu esse entendimento do legalismo muito por causa do cativeiro na Babilônia, que nós muitas vezes já estudamos aqui, Estudamos sobre o texto de Isaías, alguns tempos atrás na nossa EBD, e vimos como Deus apontava a falha do povo em cumprir
o pacto que ele havia feito com ele. Quando o povo judeu é levado cativo na Babilônia, ele faz uma autorreflexão de por que eles estavam naquela situação. E a conclusão que eles chegam é o seguinte: poxa vida, nós estamos aqui nesse cativeiro porque não cumprimos a lei. E aí inicia um processo de restauração do ensino da lei para o povo. Tanto é que, se você pegar o livro de Esdras, você vai ver que Esdras era um sacerdote, e um dos objetivos que ele se coloca é ensinar a lei ao povo. Então Esdras chega lá de volta do cativeiro e começa a ensinar a lei ao povo, e isso entra na cultura judaica de tal forma que eles assumem essa característica do legalismo. Há uma difusão do estudo da lei. É nessa época que começam a surgir as sinagogas, que eram centros de estudo da lei. As sinagogas, então, eram locais onde o povo, na sua maioria homens, se reuniam para estudar a lei. Nessa época também é que surge uma classe que a gente lê com bastante e vê bastante no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, que é a classe dos fariseus. Essa classe, ela, apesar de nós hoje termos ela como uma classe assim um pouco, nós taxamos ela como uma classe ruim, mas na época de Jesus ela era vista com bons olhos pelo povo, porque os fariseus, eles tinham uma forma de explicar a lei que deixava ela acessível à população. Então os fariseus eram vistos como uma espécie de homens a serem imitados. Então os fariseus eram essas pessoas que explicavam a lei ao povo. Eles pensavam assim: bom, se a lei está dizendo para eu fazer A, para evitar aquele cativeiro novamente que nós tivemos, vamos fazer A mais B. Se a lei fala para eu não pisar aqui, eu vou ficar 1 metro longe. E eles ensinavam isso de uma maneira didática para o povo. Então, essa cultura legalista, ela se entranhou no povo de uma tal forma que eles assumiram essa forma de pensar. Tudo era através da lei. E a lei ela tem um aspecto muito prático. A lei ela serve para conduzir a nossa vida, ela serve para mostrar nossas condutas, o que nós devemos fazer. É fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Então ela assume uma forma muito prática de viver. E isso também, o povo judeu, ele assumiu isso, de ser um povo muito prático. O judeu ele não ficava assim muito pensando a respeito dos fundamentos das coisas, das questões lógicas. Não, ele queria saber a praticidade, como que eu faço, resolvo essa situação. Deus falou, tá, o que Deus falou para eu fazer? Esse era o pensamento do povo judeu. Uma outra característica dessa cultura que estava dentro da igreja ali, judaica, era a exclusividade. Então nós vimos primeiro o legalismo, agora a exclusividade. Isso se deu por conta da própria busca do povo em compreender melhor a lei. Ao buscar e entender o que a lei de Deus estava falando, o que os profetas estavam falando, o povo se deu conta que ele era um povo escolhido, que ele era um povo que recebeu a revelação de Deus. Então, eles entenderam que, para ser judeu, eu preciso cumprir a lei, mas a lei veio apenas para o judeu. Então, se nós queremos que as outras nações sirvam a Jeová, o nosso Deus Yahvé, nós temos que transformar eles em judeu. Esse era o entendimento, era um entendimento muito exclusivista. Nós somos o povo escolhido, não os gentios. O gentio quer conhecer
ao nosso Deus, pois que vire judeu primeiro, porque é só assim que ele vai caminhar dentro dos preceitos corretos de Deus. E isso fez com que se desenvolvesse entre o povo judeu um conceito, no mínimo, peculiar, que era o seguinte: se eu estou cumprindo a lei de Deus, Deus vai virar o rosto para mim e vai me abençoar. Isso significa que eu sou justo diante de Deus. Mas se eu não estou cumprindo a lei, ou estou me afastando dessa cultura judaica que está baseada na lei, logo eu estou caindo em desgraça e sou um pecador. Surgem dois tipos de classe dentro da cultura judaica: os justos, que eram os cumpridores da lei, e os pecadores. Se os irmãos se lembrarem daquela passagem quando Jesus abre os olhos a um cego de nascença, lá em João, se eu não me engano é o capítulo 9, os fariseus chamam esse cego de nascença e começam a questionar ele: você é cego mesmo? Chama os pais desse rapaz aí, ele era cego mesmo de nascença? Quem que te abriu os olhos? Por que ele fez isso? E aí o cego dá uma resposta: por que vocês querem saber? Esse cara era de Deus, essa pessoa que me abriu os olhos, porque nunca se ouviu na história do mundo alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Um pecador não poderia ter feito isso. E aí o fariseu fala o seguinte: você é todo nascido em pecado e quer ensinar a nós? Então vejam como havia esse entendimento exclusivista de separação entre o povo. Inclusive esse pensamento é até interessante. Ele desenvolveu uma corrente de pensamento que dizia o seguinte: o povo de Israel só vai voltar a ser aquela nação próspera e avançando em todas as frentes, como no tempo de Davi e de Salomão, quando vier o Messias. Mas o Messias só vai voltar quando todo o povo cumprir a lei de Moisés. E aí saíram os mais radicais, como o apóstolo Paulo, que pensavam o seguinte: se eu não consigo convencer a outra pessoa a cumprir a lei, vamos matar esse povo, vamos matar essa pessoa, porque daí a gente consegue ampliar o número de pessoas que cumprem a lei. Pensa da seguinte forma: se nós temos 10 pessoas, 5 cumprem a lei, 5 não cumprem, e o meu pensamento é: o Messias só vai vir quando todos os 100% seguirem a lei. Se eu não consigo convencer os outros 5 a seguir a lei nos rígidos formatos que eu penso, eu elimino esses 5, sobra 5, certo? 100% segue a lei. Aí o Messias vem. Então esse era o pensamento de alguns mais radicais, como Paulo, e explica por que eles perseguiam a igreja de Jesus. Então essa cultura baseada no legalismo e na exclusividade, no exclusivismo, ela permeava a igreja, a cultura judaica, da qual alguns que estavam na igreja de Corinto vinham. A segunda cultura é a cultura grega. E essa cultura, ela também tinha 2 pontos muito importantes que se destacavam de uma maneira bem explícita, que era a primeira, a vida intelectual. O povo grego era um povo muito voltado para a arte do pensar. Lá foi inclusive o berço da filosofia, né? Então nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, que até hoje influenciam o modo de pensar do Ocidente, nasceram na cultura grega.
a cultura grega, ela teve uma grande expansão antes da vinda de Jesus, e isso se deu por causa de Alexandre o Grande, que por onde ele passava, ele fazia questão de expandir e colocar ali, implantar a cultura grega. Isso fez com que muitas pessoas adotassem essa cultura e adotassem inclusive a língua grega. A língua grega, na época que Jesus veio e depois do surgimento da igreja, era a língua mais falada, era a língua universal, era o grego koiné. Todo o Novo Testamento foi escrito nesta língua, inclusive evangelhos que foram escritos por judeus, foi escrita na língua grega. Então, a disseminação da cultura, a disseminação dessa modo de pensar grego, inclusive isso causou um progresso científico extraordinário. Então, áreas da ciência como astronomia, matemática, medicina, eram dominados por professores gregos, pensadores gregos. O grego estava muito mais voltado às questões lógicas, às questões fundamentais, enquanto que o judeu estava pensando nas questões práticas da vida, né? Como que eu faço isso? Eu faço A ou faço B? O grego já estava mais pensando, mas espera aí, para chegar nesse momento, aonde começou? Qual a origem? Será que isso está de acordo com a lógica? Será que isso está correto com as questões éticas e morais do mundo? O grego está muito mais voltado para isso. Um outro ponto também que era muito impactante da cultura grega era a vida desregrada da sociedade. A cultura grega, ela incentivava, e quando não incentivava, ela fazia vista grossa para práticas imorais. Ela incentivava a prática de vícios, porque veja só, para o homem grego, o trabalho não era uma coisa boa. Se você trabalha, é porque você não tem condições de sustentar a sua vida. Então, se você não precisa trabalhar, você tem posse, você pode pensar nas questões mais importantes do mundo. Mas se você tem que trabalhar, você não pode, você não tem tempo para ficar pensando nisso. Então o trabalho não era visto como uma coisa muito boa. A política, inclusive, era praticada por homens que tinham seu tempo livre, que não precisavam trabalhar, que eram donos de escravos. As práticas também de adoração eram práticas também voltadas para a imoralidade. Na cidade de Corinto, por exemplo, existia um templo da deusa Afrodite, onde 1000 prostitutas cultuais estavam disponíveis para as pessoas cultuarem a essa deusa, através de práticas sexuais impuras e imorais. Então isso era muito forte na cultura grega. E era, inclusive, essa cultura era tão forte na cidade de Corinto, que existia uma palavra grega para chamada Corintiazomai, que é a cidade de Corinto, que é agir como um coríntio, que significava basicamente fornicar. De tão mal falado que era a cidade de Corinto, e de tanto que esta cultura grega estava influenciando aquela cidade. Então é com base nessas duas culturas da igreja, que não da igreja, mas essas duas culturas de pessoas que vieram do mundo e estavam na igreja, que surgem 4 partidos, como a gente leu aqui no texto de 1 Coríntios, verso 12. Quais eram os partidos? O partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro e o partido de Cristo.
Rapidamente, haviam aqueles que, quando surgiu os primeiros partidos na igreja, entenderam, não, quem fundou a igreja foi Paulo, então você fiel a Paulo, que ele que plantou a igreja aqui, Paulo que nos transmitiu os primeiros conceitos do Evangelho, conceitos relacionados à graça de Deus, à fé, então eu vou ficar firme e me identificar com Paulo. O segundo partido, partido de Apolo. Apolo, como a gente viu, como a gente já leu, por exemplo, no livro de Atos, ele era um judeu vindo de Alexandria, e Alexandria era a maior cidade de pensamento grego no mundo antigo, ela já havia superado Atenas. Então, Apolo a Bíblia vai falar para nós, lá no livro de Atos, que ele era um homem poderoso em palavras, ou seja, Apolo, ele tinha uma boa oratória, e ele vinha de uma cidade que, depois de muitos anos, veio a se tornar um importante centro de expansão do Evangelho, que é a cidade, o modo de pensar alexandrino. Então Apolo, ele era aquele judeu que havia feito esse intercâmbio com o mundo grego. Então ele era uma pessoa voltada para a oratória, tinha boa maneira de se expressar, tinha bons pensamentos, era uma pessoa inteligente, sabia se posicionar muito bem sobre determinados assuntos. Então alguns da igreja de Corinto viram a pessoa de Apolo e falaram, poxa, esse cara é bom, esse aí entende como se deve falar a respeito do Evangelho para o grego, vou me ligar com esse cara aí. O terceiro partido é o partido de Pedro, e Pedro, como a gente sabe, era um judeu da Palestina. Então Pedro já está muito mais identificado com esse modo, essa cultura judaica. Provavelmente muitos judeus, que se converteram a Cristo ali na igreja de Corinto, deveriam estar seguindo Pedro. Não, Pedro é aquela pessoa que ele fala, mais voltado para o judeu, fala da lei, essa é a pessoa que eu tenho que seguir, essa é a pessoa certa que sabe o que está falando. Partido de Pedro. E por fim, também existiam os isentões na igreja de Corinto, viu? Não é nem Paulo, não é nem Apolo e não é nem Pedro, eu vou ficar com Jesus. Jesus é o partido, esse é o partido certo, partido de Jesus, partido de Cristo. 4 partidos dentro da igreja. E, meus irmãos, a existência desses 4 partidos nada mais é do que a vitória do orgulho dentro da igreja, porque cada partido entendia que ele representava o modo correto, a forma correta de ser cristão, identificando com esse partido. E aí Paulo vai nos apresentar, nesse texto que a gente leu agora, 3 argumentos de por que isso não está certo dentro da igreja. Por que, ao invés de ter partidos, a igreja deve estar em harmonia e unida. O primeiro argumento de Paulo está aqui a partir do versículo 13, que é que a identidade do cristão não está em uma pessoa qualquer. A identidade do cristão é Cristo Jesus. Veja o que diz o versículo 13: acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Percebam que Paulo, ele fala que todos os partidos estavam errados dentro da igreja, inclusive o partido de Cristo. Ele poderia falar, olha, os únicos certos aí são o partido de Cristo, mas ele fala, não existe, não é para ter nenhum tipo de partido, não é para ter partido de Paulo, não é para ter partido de Pedro, nem de Apolo, nem de Cristo. Acaso Cristo foi dividido? E aí ele diz o seguinte: fui eu que morri por vocês,
fui eu, Paulo. Às vezes, nós podemos preferir determinadas pessoas, isso é normal, a outras, mas nós nunca devemos tomar essa pessoa como identidade. Ou seja, nós nunca devemos nos identificar com A, com B, com ideia A, com ideia B, e excluir todos os outros que não estão nessa mesma ideia. O que significa identidade? Se você pegar o seu RG, você vai ver lá que o RG ele tem um número, vai ter o seu nome e vai ter algumas informações. Por exemplo, ele vai dizer de quem você é filho, certo? E aí, a gente pode ver que a identidade, ela está relacionada de quem nós somos filhos. Depois de casado, continua assim, mas isso expande. Por exemplo, um dia, eu fui no trabalho da Vanessa. Como os irmãos sabem, a Vanessa hoje está trabalhando no cartório eleitoral. E estava tendo aquele momento da biometria. Os irmãos lembram? Confusão que teve nos últimos dias, filas enormes lá no cartório. Eu fui levar o almoço para ela. Eu estava entrando com o almoço lá, fui entrando sem pedir licença. A pessoa parou: peraí, quem é você? Adiantaria eu dizer: eu sou o Lucas, filho do Cimei e da Rosângela. Não adiantaria. Eu tive que falar: eu sou o Lucas, casado com a Vanessa, ela trabalha aí no cartório. Então a nossa identidade, ela está relacionada muitas vezes com algumas pessoas. Nós só estamos aqui na igreja porque a nossa identidade, ela está relacionada com Cristo, com o que Ele fez, e não porque uma outra pessoa fez. Veja o versículo 17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Eu só pude entrar no cartório depois que eu me identifiquei com alguém conhecido. Nós só entramos na família de Deus, só entramos na igreja porque nós nos identificamos com o dono da igreja, que é Jesus. O segundo argumento de Paulo para acabar com esses partidos dentro da igreja, ele diz que para essas duas culturas que estavam influenciando a igreja, a cruz de Cristo não faz sentido, e por isso nós devemos rejeitar. Vamos ver os versos 18 e 19. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Os irmãos lembram das características das duas culturas que estavam influenciando a igreja? Os judeus, o legalismo e a exclusividade. Os gregos, a vida intelectual e a vida desregrada. Essas duas culturas, invariavelmente, elas chegaram ao ponto de se sentirem orgulhosas. Elas se achavam especiais, superiores. O judeu, porque ele era o povo exclusivo de Deus, que recebeu a revelação da lei, que foi chamado para ser luz entre as nações, o professor dos povos. O grego era aquela cultura: não, nós somos intelectualmente superiores, nossa língua é falada no mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro vêm até aqui nas nossas universidades estudar. Então
Nossa cultura é muito superior. Mas Deus, Ele pega e fala o seguinte: eu vou destruir a sabedoria dos sábios. Vocês gregos acham que são sábios? Pois eu vou destruir essa sua sabedoria. Vocês judeus acham que são professores entre as nações que vão ensinar a lei? Pois eu vou rejeitar essa sua inteligência. Porque para mim não é isso que é importante. Para mim o importante é a loucura da mensagem da cruz. É assim que Deus destrói a superioridade dessas culturas. O verso 18 diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Para essas duas culturas, a mensagem da cruz não faz sentido. Paulo, inclusive, vai falar mais na frente, lá no verso 14 do capítulo 2, que o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Então ele dá um nome para essas pessoas que acham que a cruz de Cristo, a mensagem cristã, não faz sentido nenhum. Ele chama de homem natural, ou seja, o homem no seu estado natural. Qual que é o estado natural da pessoa, do ser humano? É a morte espiritual. Como nós estudamos na nossa EBD, lá sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo é que traz vida, é Ele que transforma esse estado de morte em vida. Esta semana eu estava conversando com os meus alunos, adolescentes, e aí nós estávamos falando, eu estava perguntando para eles sobre como que eles estavam na escola, e eles falaram: não, essa semana, esse dia de hoje eu não fui na escola porque nós tivemos a festa do Halloween. E aí ficamos conversando sobre isso. A conclusão que chegamos é: o Halloween é o melhor que o mundo pode dar. E o que é o melhor que o mundo pode dar? O que é o Halloween? O Halloween é uma festa que exalta a morte. Então, o melhor que o mundo pode dar é apenas morte, é apenas podridão, é apenas decaimento. Em contrapartida, o melhor que a mensagem cristã pode dar, o que é? É vida eterna, é vida ao lado de Cristo. Então, essas duas culturas, com certeza, não poderiam entender a cruz de Cristo, porque elas são culturas vindas do mundo, e o mundo não compreende a mensagem cristã, porque ela é loucura. Pode nós pregarmos, ou pode o mundo entender uma pregação onde nós exaltamos um judeu que morreu há 2000 anos atrás, ser detentor da vida? O mundo não entende isso, ainda mais quando se trata de um judeu que ressuscitou. Então, este é o segundo argumento de Paulo. O terceiro e último argumento de Paulo é de que não deveria haver essas divisões na igreja, porque elas eram resultado do orgulho. E no cristianismo não há espaço para orgulho. Vamos ver o versículo 21. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. É por meio da loucura da pregação que Deus salva tanto o judeu quanto o grego.
Paulo, inclusive, diz que Jesus se humilhou e veio a este mundo para morrer por nós. Então, se o Deus do universo se humilhou e assumiu a forma humana para que nós tivéssemos a vida eterna, não pode que dentro da igreja o orgulho vença. E aí Paulo diz assim no versículo 22: pois os judeus pedem sinais e os gentios pedem sabedoria. Os judeus buscavam um Messias bem diferente daquele que Jesus mostrou que era. Isso, inclusive, por conta do seu grande pecado de não enxergar nas Escrituras as profecias que Deus fez a respeito de Jesus. Então, os judeus, se os irmãos lembram, viviam pedindo para Jesus sinais. Ah, tu és o Messias? Nos dê um sinal. O grego, por sua vez, como estava mais voltado para as questões intelectuais, ele não estava interessado naquilo que Jesus fez, mas ele estava interessado na sabedoria. E aí, quando eles são confrontados com a cruz, tanto o judeu quanto o grego, um se ofende e o outro acha tolice. Como pode um judeu ser crucificado e afirmando que é o Messias, ser o verdadeiro Messias? Para o judeu, a crucificação de Jesus era a prova de que ele era um falso Messias. E para o grego, que estava mais voltado para as questões intelectuais, alguém morrer de forma inocente pelas pessoas, isso não faz sentido, isso é maluquice, é tolice. Mas, graças a Deus que existiu mas. Veja o verso 24: mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. Vamos ver um texto rápido aqui de Romanos 1, verso 4. Veja o que diz o texto de Romanos 1,4: e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o sinal que os judeus tanto pediam. Jesus ressuscitou. Quer maior sinal do que esse? De que ele é o poder de Deus, de que ele era aquele que os judeus tanto esperavam e que as profecias que eles não viram apontavam. Jesus também é a sabedoria de Deus. João 1:1. O que diz lá em João 1:1? Desculpa, eu estou meio fã, então ficou meio feio, né? João 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A tradução do original aqui, a palavra, no original é logos. E essa palavra, ela tinha uma influência muito grande no pensamento grego. Porque o grego, ele pensava que existia um Deus que criou todas as coisas e criou inclusive os outros deuses, os menores, Zeus, aqueles deuses lá que a gente já estudou na escola. Mas existia esse Deus maior que eles identificavam com a razão superior. Que lembram? Qual era a característica
da cultura grega. Eles voltavam sempre para a vida intelectual, para a razão, para a lógica. Então existia uma razão universal que organizou todas as coisas, que criou todas as coisas. E qual que era o nome dessa razão superior? O Logos. João, escrevendo o seu evangelho, fala: esse Logos que vocês estão falando aí é Jesus. Ele é o Logos de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Logos, interpretado aqui, traduzido como palavra, verbo, mas nós podemos entender como razão, como sabedoria. Então João está falando: esse Logos que vocês estão falando aí é Jesus. Ele que criou todas as coisas, Ele é desde o princípio. Esse Logos que vocês estão procurando, essa sabedoria que vocês estão procurando, que vocês estão pensando, que vão encontrar, já veio, já existe, é Jesus. Ele é o Logos, Ele é a sabedoria de Deus. Então Paulo, ele termina as suas argumentações com ele faz as suas argumentações com esses 3 pontos. Quais as conclusões que Paulo chega? A primeira conclusão está aqui no verso 27, ele diz o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. O que as pessoas consideravam loucura ou fraqueza, Deus pegou isso e falou: não, isso aí é a minha sabedoria, é a minha força, é o meu poder, que é Jesus. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão de Paulo está nos versos 28 e 29. Vejam lá: Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Deus faz isso para envergonhar aqueles que se acham, para que ninguém se orgulhe diante dele. E ele conclui no verso 31: quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. A fonte do nosso orgulho não está nas nossas opiniões, nas nossas visões, das nossas ideologias, ela está no Senhor. Por quê? Olha o verso 30: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Devemos nos orgulhar em Deus, por quê? Porque Ele nos declarou justos diante de Deus, Ele nos santificou e nos libertou do pecado. A nossa fonte de orgulho, e aqui não é aquele orgulho de pecado, mas é o orgulho do seguinte: eu já fui justificado por Deus, estou sendo santificado por Ele, e fui liberto do pecado. Mas tudo isso partiu de Deus. E todos aqueles que estão nessa mesma situação são membros desta grande família de Deus. E aí eu termino perguntando qual é o conselho de Paulo para a igreja de Cristo hoje. Qual será o grande conselho que nós podemos tirar desse texto? E ele está lá no primeiro versículo do texto que nós lemos, versículo 10. Paulo fala assim: irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito.
E este é o grande desafio para a igreja pós-eleições: ser uma igreja unida e em harmonia, não porque todos pensamos e defendemos a mesma ideologia, o mesmo partido, mas porque nós temos o mesmo Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós te damos graças pela grande salvação que o Senhor nos deu através de Jesus. Agradecemos o teu cuidado, o teu amor, e pedimos que o Senhor nos ajude, igreja brasileira, a sermos uma igreja unida em propósito, unida numa mesma fé, unida neste mesmo amor que nós fomos resgatados. É verdade que podemos pensar diferente, divergir a respeito de algumas questões, de opiniões políticas, mas a fé que temos é muito maior e muito superior a tudo isso. Rogamos que o Senhor nos ajude a termos esta unidade com os nossos irmãos. É a minha oração que eu faço no nome de Jesus. Amém.